Queridos irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos alegres nesta noite. Ou é só eu que estou alegre? Não, os irmãos também estão. Para mim é uma honra, queridos irmãos, estar aqui juntamente com os santos de Deus. Quero agradecer o pastor por essa grande honra de me encarregar aqui para me entregar para os irmãos a mensagem de Deus. Porque quem fala é Deus, irmão. Nós não somos nada. Somos apenas vaso e vaso de barro, né? Então para mim é uma honra estar aqui no meio dos irmãos, dos santos de Deus, no altar de Deus, no altar sagrado, para entregar para os irmãos a palavra do Senhor. Estava conversando aqui com o pastor Caetano, que lá em casa estão ligados, assistindo pelo YouTube, né? Pois é, eu quero até aproveitar e mandar uma bênção para lá, para a minha galera lá. Uma bênção de Deus aqui, lá para a minha galera. É claro que alguns já voltaram, hoje estavam tudo lá, pastor, a galera toda. Mas tem outros que ainda estão lá ainda. Com certeza estão ligados lá, assistindo aqui as irmãs cantar, as irmãs louvar, né? A coisa está mudada, irmão. Está muito bom. Queridos irmãos, e como os irmãos já ouviram que é para mim entregar a palavra de Deus para os irmãos, eu quero ler aqui um versículo da palavra que nós encontramos no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 4, e o versículo de número 25 e 26, aonde nós encontramos a palavra dizendo assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiu em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Ainda vou ler o versículo 27. E muitos leprosos haviam em Israel nos tempos do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Glória a Deus. Nós temos lido esse texto aqui, que o Senhor Jesus Cristo, após voltar do deserto, cheio do Espírito Santo, irmão, após vencer Satanás, ele voltou exatamente para a terra que ele tinha sido criado. Chegando lá, ele leu o livro do profeta Isaías, aonde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, pregar a libertação aos cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fitos nele. Glorificado é o nome do Senhor. E eles começaram a dizer: quem é este? Está aí, é o filho do carpinteiro, nós conhecemos. Irmãos, eles ali não estavam acreditando naquelas palavras, porque ali na verdade era para eles ter se alegrado com a presença de Jesus ali. E Jesus falou que em verdade vos digo que não há profeta sem honra, a não ser na sua própria cidade, no seu próprio lugar. E ele disse essa palavra e começou a recitar
a passagem do Velho Testamento, aquela passagem do profeta Elias, que foi alimentado por a viúva. Ele disse: em verdade vos digo, que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, e a nenhuma delas ele foi enviado, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Glorificado é o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero lembrar aqui para os irmãos a bênção que chegou na casa daquela viúva, daquela pobre viúva. O céu tinha se cerrado por 3 anos e meio, não tinha chovido, a fome assolava a humanidade, a fome era lastrada em toda a raça humana nos termos de Israel. E ali diz a Bíblia que até o ribeiro aonde o profeta Elias estava habitando secou. E Deus ordenou ele agora que ele fosse à cidade de Sarepta, a uma mulher viúva. E ele certamente ia crendo na palavra de Deus. Aqui está se cumprindo. Existia tantas viúvas em Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta. Deus escolheu a uma mulher viúva na cidade de Sarepta, que não pertencia a Israel, para enviar a bênção para lá. Glorificado é o nome de Jesus. E Elias foi se aproximando daquela cidade, e ele ali de repente encontra-se com a mulher viúva. E ele conversou com ela e disse: olha, dai-me um pouco de água. E ela ia buscar água. Água ainda tinha, mas a fome era grande. E ele chamou a atenção dela e disse: ei, traga também um pedaço de pão para mim. E ela disse: não tenho pão. Você não está vendo? Eu estou aqui juntando esses gravetos exatamente para fazer um pão, um bolo, da derradeira massa que eu tenho, do derradeiro azeite que eu tenho, eu vou usar para fazer esse bolo, para mim e meu filho. Depois iremos morrer. A situação estava difícil, mas a bênção Deus tinha enviado para lá, exatamente para abençoar ela. E o profeta disse para ela: tá certo, você vai e faça, mas faça primeiro para mim. Faça primeiro para mim, traga primeiro para mim. Depois você vai e faz para você e o seu filho. E a farinha da tua panela e o azeite da tua botija não se acabará até que venha chuva sobre a terra. É a bênção chegando, irmão. Poderia ter sido para algumas viúvas de Israel, mas elas duvidavam da bênção de Deus. Deus enviou para Sarepta aquela pobre viúva. E a Bíblia diz que ela creu e obedeceu a palavra do profeta. Foi lá, preparou um bolo. E lá vem ela trazendo o bolo. Entregou para o profeta. Honrar profeta, irmão, quando é um profeta de verdade, com certeza a bênção vem sobre essa pessoa. Você sabia disso? Se honrar os meus profetas, diz a Bíblia que essa pessoa prospera. E ali diz a Bíblia que ela voltou e começou a fazer também. Chegou lá, tinha um resto de farinha e um resto de azeite. Aí fez para ela e o filho dela. E aí diz a Bíblia que comeram até todo dia fazia bolo com farinha e azeite.
e não se acabou enquanto não choveu sobre a terra. Bom é acreditar na palavra de Deus através do profeta, irmão. A bênção chegou lá. Louvado é o nome do Senhor. Eu fico olhando esse texto, pastor. Aí eu fico meditando assim: para quem não entendia as coisas de Deus, para quem não compreendia as coisas de Deus, quando viu Elias chegar lá na casa da viúva, pode ter pensado assim: ó, chegou mais um. Coitada, está se acabando de fome, ainda chega mais um. Mas isso era para quem não entendia as coisas de Deus. Aquela mulher entendia e foi alegre. Eu fico pensando quando ela voltou, que achou farinha na panela, achou azeite na botija. Pois a palavra do homem vai se cumprir mesmo. Aleluia. A palavra do homem vai se cumprir mesmo. No outro dia do mesmo jeito, irmão. E nunca faltou. Nunca faltou. Até o dia que choveu. Mas, irmão, sabe, sempre vem provação para o povo de Deus. Sempre vem provação. Crente que vive dizendo que não passa provação, então ele não é crente, irmão. Tem provações. A Bíblia diz que ela tinha um filho, e um dia o filho dela adoeceu e veio morrer. Veio morrer. Aí ela foi lá onde o profeta: tu vieste para a minha casa para trazer à memória os meus pecados. Meu filho morreu. E agora? Mas quem tinha enviado o profeta para lá não era homem, tinha enviado era Deus, irmãos. E quando Deus envia, Ele garante a bênção. Glória a Jesus. E Ele disse: traz o teu filho aqui, leva lá para o meu quarto. E ela levou. Chegando lá, ela deitou exatamente o filho na cama do profeta. E o profeta se deitou sobre o rapaz, irmão, e começou a aquecer o corpo do rapaz. Irmão, até o calor dos profetas de Deus tem muito valor, tem muito poder. Até a presença, meus amados. E a Bíblia diz que o rapaz suspirou. O rapaz suspirou e começou a viver e a falar. E ele pegou o rapaz pela mão e entregou para a mãe. Disse: aí, teu filho está vivo. Coisa tão fácil, está vivo. A morte não tem poder no povo de Deus, irmão. O povo de Deus tem Jesus Cristo como poderoso. O Senhor dos Exércitos garante a nossa vitória. E quando ele entregou o filho para ela, o que foi que ela disse? Ela disse: agora eu vejo que tu é homem de Deus e que a palavra de Deus é na tua boca. Aleluia. Irmãos, profeta que tem a palavra de Deus tem valor. Mas eu quero frisar também a questão dos leprosos. Em Israel também tinha muitos leprosos no tempo do profeta Eliseu. Jesus falou. Mas nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Por que que eles não foram também purificados? Porque faltaram fé, irmão. Não acreditaram no profeta. Não acreditaram na palavra que sai da boca do profeta. Por isso que não foram curados. Mas Naamã acreditou. Quando ouviu falar, como ouviu falar? Tinha uma garota, uma menina, na casa do profeta, da casa de Naamã. A menina que tinha sido levada cativa. E aquela menina, quando viu o senhor dela, o patrão dela, atacado de lepra, ela falou para a sua senhora:
Diz, lá em Samaria tem um profeta. Lá tem um homem de Deus. E que se o meu Senhor for lá, ele vai ser curado dessa doença. E a mulher de Naamã foi e falou para ele. E quando ela falou, ele acreditou. Ele acreditou. E diz a Bíblia que ele pegou uma carta do rei, só que o rei se enganou. O rei escreveu, foi para o rei de Israel. Mandou o homem errado. Escreveu uma carta, só rei, eu mando esse homem aí, é meu general de guerra, para que o Senhor cure ele dessa lepra. E Naamã levou, foi para a casa do rei, irmão, foi direto para a casa do rei. Chegando lá na casa do rei, o rei leu a carta, disse, esse homem está procurando a ocasião para vir me matar, com certeza, eu não sei curar ninguém. Mas a questão é que o Naamã tinha ido errado. Mas de repente Eliseu sabe da história. Agora tira o rei do sufoco, irmão. O povo de Deus tira até outra pessoa quando está no sufoco, irmão. O rei estava com medo de morrer, porque o rei da Síria, com certeza, estava pensando que ia matar ele. Aí o profeta diz, tragam ele até aqui. Pode trazer. E lá vem Naamã juntamente com os seus servos. E quando chega no pátio de Eliseu, Naamã pensava que Eliseu ia descer lá do seu trono, da sua casa, ia lhe recepcionar, botar a mão na cabeça dele, fazer oração. Ele ia pensando assim, irmão. Naamã pensava assim. Mas não. Quando a caravana de Naamã chegou na frente da casa do profeta, o profeta disse, pode ir e diga para o moço de vocês voltar e banhar bem aí no Rio Jordão 7 vezes. Mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E diz o Senhor que ele será sarado, será curado. Uma simples palavra, uma simples dieta, irmão. Não precisava sacrifício, não precisava nada, somente precisava obediência. Obediência. E aí, quando Naamã viu que era para banhar no Rio Jordão, disse, pensava que ele saía ao meu encontro, para vir me recepcionar, para vir orar por mim. Vou nada, lá na minha terra tem rio mais melhor do que isso aí. Eu vou voltar. E ia voltando, ia perder a bênção, irmão. Ele ia perder a bênção. Só que aos servos dele que vinha com ele, disse, meu Senhor, eles sentiram a presença de Deus, sentiram de dar uma palavra para o profeta, irmão, para o Naamã. Disse, meu Senhor, se o profeta tivesse falado algumas coisas difíceis, o senhor não obedecia? Obedecia. Pois então, ele falou tão fácil, só para o senhor mergulhar no Rio Jordão, é tão fácil. Irmão, para receber a bênção de Deus, é só obediência. O Senhor está vendo, irmão, todas as coisas. Aí ele caiu em si, a ficha caiu. Ele estava exaltado, agora se humilha. Para receber a bênção de Deus tem que se humilhar, irmãos. Se humilhar diante da palavra do profeta. Pois eu vou voltar, eu vou mergulhar. E foi. Quando ele deu o primeiro mergulho, saiu do mesmo jeito. Deu o segundo mergulho do mesmo jeito. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí quando ele mergulhou as 7 vezes, aí ele olhou assim para o braço dele e disse, oh meu Deus, a palavra do homem valeu. Eu agora estou feliz. Eu agora estou curado. E a Bíblia diz que a pele dele estava com uma pele de uma criança, irmão. A obediência
vale tudo, irmãos. Obediência e fé vale tudo na nossa vida. Não adianta duvidar, irmãos. Basta nós desejar a bênção de Deus e pedir e confiar. Pedir e confiar que a bênção chega na hora. Agora eu me lembro, pastor, de um certo moço que estava pedindo uma bênção. E quando a bênção chegou, ele duvidou. Sabe quem era? Zacarias. Ele pedia, sabe o que era? Um filho. Pedia que a mulher dele lhe desse um filho. Só que já estavam velhos. Estavam avançados em idade. Aí um dia ele estava lá trabalhando lá no altar, né? Prestando o trabalho de Deus. E o anjo chegou lá onde ele estava. Chegou e disse: olha, a tua mulher vai ter o filho. A tua mulher vai ter um filho e chamarás o seu nome de João. Irmão, nesse momento era para ele dar um pulo para cima, irmão. Um pulo e glória, e glória, e glória. Mas não, sabe o que ele fez? Disse: como pode ser isso? Eu já sou velho, minha mulher também é velha. Como pode acontecer isso? Duvidou, irmão. Não duvidamos quando a bênção chegar. Irmão, enviado de Deus, ninguém duvida do que ele fala, principalmente o anjo. O anjo é enviado de Deus. Aí o anjo disse: olha, eu sou enviado de Deus, mas porque tu duvidou, tu vai ficar mudo até quando a criança nascer. Tu não vai falar. Aí ele desceu do altar só fazendo, como é que esse rapaz, essa moça fala aí com as mãos, né? A moça está falando ali com as mãos. Assim Zacarias desceu do altar falando com as mãos, irmão, porque não creu na bênção que o Senhor estava lhe dando. Irmão, a bênção chegou, dê glória a Deus. Se não chegou, vai chegar. Se você está com algum tempo que está pedindo a bênção, Deus vai enviar agora mesmo, irmão. É nesse momento mesmo. Nosso Deus é o Deus da hora. Eu me lembro daquela ocasião que quando Abraão estava, ele foi disposto a sacrificar Isaac. Foi disposto a sacrificar Isaac. Estava Isaac já em cima do altar. E ele já ia arribando o cutelo, irmãos, para imolar em obediência a Deus. E quando ele arribou a mão, de repente, o Senhor falou, disse: não faças, porque agora eu creio, eu vejo que tu creu do que eu falei. Porque agora eu sei que tu crê em mim. Foi de repente, irmão. As bênçãos de Deus podem chegar de repente. Não tem distância, irmão, para a bênção chegar na nossa vida. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, que Deus abençoe a todos os irmãos. Receba essa palavra, irmãos, que Deus tem enviado para nós. Ele enviou para você, mas enviou para mim também. Eu estou falando para os irmãos, mas eu estou sentindo aqui a presença do eterno Deus. Quero agradecer a oportunidade, pastor. Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. Fiquem de pé, irmãos. O irmão Geraldo vai fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, irmão. E nesse momento, o anjo vai passar abençoando você. O anjo vai abençoar, creia, irmão. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Senhor, na tua presença aqui nós estamos. Meu Deus, e nesse momento, após nós termos entregado a tua palavra que o Senhor mandou nesta noite, ó Deus querido, assim como aquela viúva foi abençoada pelo profeta Elias, assim como Naamã foi abençoado pelo profeta Eliseus, abençoa nesse momento esse povo, meu Deus, que há tanto tempo pede uma bênção ao Senhor.
Eu não sei qual é a necessidade de cada um, mas o Senhor sabe, o Senhor entende tudo. E neste momento, ó Deus, dá a sua bênção a essa pessoa, a este irmão que tanto já te pediu e está confiando no Senhor. Deus amado, atenda dos céus nossa oração e responde, pois te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Muito bem.